Eu vou voltar para o passado, porque é muito interessante o quadro que foi mostrado, mas eu tenho uma visão diametralmente oposta com a minha experiência pessoal. Em 56 eu comecei a escrever O Deus da Morte, que em 62 deu um prêmio do Jabuti e várias coisas. E em 58 eu fui descoberto por Vicente Ferreira da Silva, Gilberto de Melo Kujarski, Miguel Reale, Paulo Bonfim, aqueles que depois já vão preparar o chamado golpe. Em 58 eu fui convidado já para ser o líder da juventude desse golpe de 58. Em 62, meu partido, o CAU, já tinha 4.000 partidários, eu tinha na garagem perto da Praça Buenos Aires com o Aguilar. O professor Mário Chembra, do Comitê Central do Partido Comunista, se aproximou lá e pediu para que eu entrasse para o Comitê Central com o Aguilar, mas que eu esvaziasse os partidários. Então os meus partidários foram embora. E ele queria, vejam bem, a minha missão era o seguinte: acabar com o terror dos CPCs. Que aquele realismo socialista estava impedindo a inteligência humana. Não bastava ser romântico, simbolista, impressionista, expressionista, surrealista. Isso também era pouco. Era preciso uma nova mitologia do caos. Bem, foi impressionante porque os irmãos Campos falavam por lá e tudo, mas é impressionante isso. E baseado no livro do Caldwell, no livro do século XX, que ele dizia: a modificação do marxismo seria tamanha que era necessária uma nova mitologia. Um ano antes do golpe, nós sabíamos do golpe. Um ano antes. Não podíamos falar para ninguém. Tinha um avião para nós irmos do Comitê Central para a União Soviética. O único que aceitou foi o professor Bursa, psiquiatra da época. Eu fiquei, a Aguilar ficou. E nós reunimos a nossa célula, eu, o Aguilar, Dulce Maia, que foi a mais torturada, e um cidadão de Israel, que era do Partido Comunista de Israel, que só falava hebraico ou alemão. Então nossa célula só ficava lendo Brecht, traduzindo de alemão para cá. Alta cultura. Olha que impressionante. Um ano antes do golpe, nós sabíamos. E eu sou testemunha de um telefonema impressionante. Eu cheguei na casa do professor Mário Chembra, e porque ele era um dos poucos que sabiam fazer a bomba atômica, né? Então era muito importante. E ele estava tudo caído, está tudo acabado. Eu falei: como está tudo acabado? Em 1963. Vou dar o último telefonema, é o quarto e último, falando com o Darcy Ribeiro. Alô? Inclusive eu estou no livro do Marighella, Batalhão do Caos, de Jorge, tudo. Era o seguinte: não teria existido golpe. O exército era 95% legalista. Iam apoiar Juscelino nas eleições quando o indústria automobilística com tratores. Foi uma minoria de 5% que conseguiu uma provocação inacreditável. E a boemia, genial do meu amigo incrível, poeta Darcy Ribeiro, de Jean Goulart. O telefonema era o seguinte: o Cabo Anselmo tinha feito aquela coisa, né, para sindicalista. E o telefonema era o seguinte: vamos precisar ipsis literis. Darcy, é o último telefonema. São ordens de Moscou. Eu estremeci. Jamais ninguém reconheceria isso. Vocês têm que prender imediatamente os cabos e sargentos revoltosos. Não eram revoltados, nem rebeldes, eram revoltosos. Mas mais importante ainda, eu vou repetir, são ordens de Moscou. Liberte os oficiais pedindo perdão de joelhos. Eu vou repetir. Liberte os oficiais pedindo perdão de joelhos. Tudo acabado. 3 semanas depois, o general do 2º Exército chegou na casa do Mário Chembra e disse: o que vocês fizeram? Enlouqueceram, quebraram a hierarquia, a única coisa, nós éramos todos... Não fomos nós, os próprios cristãos católicos, Franco Montoro estava ali querendo. Foi a Revolução Cubana, na cabeça de todo mundo, e essa provocação que custou sangue, morte, tortura de milhares de pessoas, por uma caída numa provocação de 5% das. O tempo todo foi a luta entre a linha dura e a linha não dura. Tanto que eu e Caetano e Ju voltamos em 72 com essa específica missão, porque o povo brasileiro havia caído em profunda melancolia e não acreditava na redemocratização.
Só com a volta dos intérpretes da música, que são esses pretos e pobres que sempre fizeram a cultura do Brasil. Tá? Gilberto Gil, Caetano, tropicalismo, esse sim que tinha todas as noções já do caos, simultaneidades, tudo isso. Caldwell, de novo, né? A importância da cultura. Que hoje em dia, sabe, os neurônios, nós discutimos isso. Eu fui educado em meu pai com física quântica, o Mário Chamber, que sabia fazer a bomba atômica. Albert Einstein disse: o único que pode continuar a obra de Einstein, Einstein, é o Mário Chamber. Mas o Mário Chamber preferiu, por idealismo e nacionalismo e paixão pelo Brasil, ser deputado pelo partido. Então nossas conversas eram assim. Um dia o Luiz Carlos Prestes foi 2 vezes a nossa. Ele ouviu um pouco a conversa, depois saiu. Mas peça perdão de joelhos aos oficiais. Assim. Então foi tudo. Essa é a realidade profunda dos acontecimentos. E o tempo todo, durante todo o período da ditadura, ela se fez com a volta de Gil e Caetano através dos shows. E através dos shows é que se comoveu a população brasileira. Escritores estavam ali longe, não existia. Era uma ficção elitista, abstrata, lá longe. A atuação foi pelos shows, começamos já em 72, e o tempo todo era o período da linha dura voltar. O que ajudou foi o assassinato do Vladimir Herzog, que fez com que o Rabino Sobel, judeu, sinagoga, telefonasse para o Evaristo Arnes, cardeal, e conseguisse com que ele então fizesse uma frente em comum contra a tortura. Esse foi outro momento de adesão de todos que apoiavam o golpe e ficaram em contra por causa da tortura. O fenômeno dos shows é essência. O Brasil é feito de batuques, chocados, governo compartilhado. Os escravos fizeram o Brasil de ponta a ponta. Metade dos dias era um feriado para Casa Grande e não assistia a senzala, mas para ouvir conselhos desse governo compartilhado o tempo todo. É assim que se move a história. Ler e escrever, pouquíssima gente sabe, mas a cultura mais profunda está nas culturas indígenas e a cultura negra. E já os neurônios hoje dizem, temos vários cérebros que vigem sem o sol. O candomblé tem 3 cabeças já no mínimo. Essa cultura popular é que predomina. Ela foi mal. Olha, eu posso dizer que eu fui secretário do Robert Lowell, que foi secretário literário do Ezra Pound, e o Ezra Pound foi do Thomas Chin Evans. Ele só lia os sertões de Euclides da Cunha para saber os mistérios do Brasil. O tempo todo foi assim. O tempo todo. Eu só quero dizer que a importância da cultura é tremenda. E foi tudo uma ficção, 5% do exército. Tanto que depois a linha dura tentava voltar e não conseguia. Gil, por exemplo, foi aquela prisão por causa daquela maconha dele, foi tudo a linha dura que colocou, não tinha bobagem, foi tudo provocações. Até o final nós tivemos, até proibiram, quando ele traduziu o música do Bob Marley, Woman No Cry, que eu faço uma piada, essa é a coisa mais impossível, Woman No Cry, não chore, enfim, uma piadinha boa. Mas está lá, nossos amigos torturados queriam proibir. Não, foi o tempo todo. Ministro, serviço. O que são coisas que eu nem podia falar. Hoje em dia, claro, tanta distância, e na época já sabíamos tudo isso aqui, discutiu o tempo todo. Agora, o que eu queria dizer é que o Brasil é interessante essa pedida da mitologia, eu nunca me esqueço isso, porque o show estou muito bem. Época era Nikita Khrushchev. Era desestabilização. Então a abertura foi a seguinte: não, o cara podia ser católico, podia entrar no Partido Comunista. Então, mas a abertura ia além. E isso foi interrompido artificialmente por esses 5%, por esse golpe. O entusiasmo da Revolução Cubana dominou todo mundo. Tanto que quando o general falou: o que vocês fizeram? Quebraram a hierarquia. Eu falei: não fomos nós. Olha aqui, tem todos, até o Franco Montoro ali, todo mundo fazendo isso. Então foi isso. Mais ainda, a cultura, ela faz parte do ser humano, ela que nos fez, inclusive nós chamamos chimpanzés esclarecidos, enlouquecidos, iluminados. É um trabalho longo, não é extraterrestre, ninguém, é nosso trabalho cultural, árduo de gerações, né? Bom, chegamos nesse ponto,
O Karl Marx, no Manifesto Comunista em 1848, ele fala bastante da luta, mas a ênfase é o quê? É a novidade da ciência e da tecnologia, da máquina a vapor e o telégrafo, que vão constituir o futuro do socialismo, da modernidade. Bem, hoje nós temos a internet, estamos já fabricando um novo ser humano e tudo. E o resultado dessas manifestações são essa efervescência da internet. É o indivíduo, os direitos humanos que se sobressaem a qualquer ideologia. Essa é a demanda. Não adianta, isso sacode o mundo. E mais ainda, eu tomei mais uma nota rápida, eu vou terminar. O que existiria... O tropicalismo, então, por exemplo, então é muito importante isso aqui. A essência nossa, eu não vou falar das culturas indígenas, a disposição dos índios tupis guaranis é fundamental. A história do Brasil foi apagada, a amálgama, essa amálgama, que é a nossa disposição, foi apagada por interesse de castigar Getúlio Vargas, porque ele ousou exigir os altos fornos de Volta Redonda, de 45 em diante. Bom, os índios tupis guaranis, todos os povos e culturas têm o seguinte: o estrangeiro, o diferente, o estranho, o forasteiro, o desconhecido é para ser estraçalhado, no mínimo. Aqui aconteceu uma disposição totalmente oposta. Os índios tupis guaranis que vieram lá do sul conquistaram esse continente chamado Brasil em 2 segundos. Por quê? Porque o mito deles é um mistério. E o mistério os incumbiu a eles, índios tupis guaranis, para eles desvendarem o mistério. Então, ao contrário, qualquer diferente, estrangeiro, estranho, forasteiro, desconhecido, ao contrário de ser estraçalhado, ele tem que ser amado para ser desvelado, desvendado. Assim foi com as tribos que moravam no litoral, e quando chegaram os brancos com suas caravelas, tinha aquela ordem de Portugal: quando vocês descerem em terra, vocês têm que emprenhar o maior número de nativas possível. Não precisava. A disposição do Tupi-Guarani, que maravilha, novidade, vamos ali pegar, vamos... Mais ainda, recentemente aqui em São Paulo, recentemente eu digo porque eu sou velhinho, mas em final de 60, por causa do bairro da Liberdade, com os japoneses, a Umbanda em São Paulo, não teve dúvida, inventou um orixá samurai. Imediatamente. Essa é a nossa instantaneidade, internet da antes da internet. E eu vou dizer, a grande definição da nossa história foi dada em 1823 pelo verdadeiro fundador do Brasil. Chama-se José Bonifácio de Andrade Silva. Ele disse: diferente dos outros povos e culturas, nós somos a amálgama. Essa amálgama é tão difícil de ser feita. E segue-se a ele Joaquim Nabuco com a segunda abolição, que, como está na Bíblia, cada geração tem que reconquistar a sua liberdade. Agora, essa amálgama foi negada depois da Segunda Guerra Mundial por motivos e interesses. Morreu Delano Roosevelt, veio McCarthy, o stalinismo ficou com medo da insurreição na Grécia e na Itália. Tudo isso aconteceu. E então, ela foi jogada água em cima dessa amálgama. Mas ela é toda nosso romantismo, todo. O Oswald de Andrade é isso em fúria. Mas você tem o tempo todo isso. E ela veio, então, José Bonifácio e Joaquim Nabuco ressuscitaram com Caetano Veloso e Gilberto Gil o tropicalismo. Tudo que se segue, inclusive Zé Celso, tudo é esse tropicalismo que é a amálgama em plenitude. E o mundo precisa disso. O mundo não bebe água, não come, não respira sem o Brasil. Mas mais importante é esse povo brasileiro que tem essa amálgama. Porque o resto dos nossos vizinhos mataram os índios com a faca. A Argentina acabou com os índios. O Uruguai matou os índios. O Chile matou os índios. E as outras lideranças surgiram ontem ainda. Na Venezuela, no Peru. E aqui porque não é por bondade dos brancos portugueses, é porque para controlar um continente. Milhares de índios com a disposição dos tupis guaranis. Os jesuítas tiveram braços abertos. É novidade, vamos virar católico, acabou. O tempo todo. Grupos de rock que não existem no mundo todo, não tem nada, são recebidos como deuses aqui. Essa enorme diversidade, essa exceção por entre todas as nações,
É por isso que o mundo está celebrando o Brasil. Ele não bebe, não come, não respira, mas mais importante é esse povo brasileiro. Por isso que o Papa vem aqui, recebeu o conselho do brasileiro, já é São Francisco de Assis, ao contrário do Ratzinger, que queria abolir o lugar em que Jesus nasceu, a manjedoura. Talvez ele esteja certo. O que importa aqui é o mito que as pessoas querem que sejam, vão transportando. Isso é cultura. Então, esse Francisco que retoma com o nome de São Francisco, de novo, o amor à ecologia, aos animaizinhos, aquele cabritinho, aquela vaquinha que tinha Jesus. É isso que eu quero. Isso tudo é, não existe nada. Fique natural, Jorge Marcos, não existe, é tudo estudado. Então isso tudo é estudado, imagine, no livro do Vaticano, e todo mundo estudou. Então o ser humano, cultura, é isso. Por isso que ele vem para cá, por isso que a locução dele vai ser aqui, por isso a opção dos pobres, porque o próprio Ratzinger, que quando foi eleito Papa, perguntaram: o que você achou do nazismo? Olha o que ele falou: eles torceram e retorceram a realidade. Ficou um pouco no ar, né? Depois ele se refez, vai lá para cá. Mas ele queria abolir o presépio na história. Jesus de Nazaré, que ele escreveu, que é muito boa, e é a tese fundamental dele com De Kunk. Ele diz o seguinte, que Jesus de Nazaré explode todas as categorias. Isso é genial, né? Jesus de Nazaré explode todas as categorias, não há definição. E novamente, Jesus de Nazaré inventou o romantismo, inventou o socialismo, inventou o liberalismo através do livre-arbítrio e inventou os direitos humanos, inclusive a desobediência civil. O mundo foi Hannah Arendt, Jesus de Nazaré pelos olhos do ateísmo. Por que a importância dele? É a visão da criança. Evangelho de São João: uma criança nasceu entre nós. Isso é que importa. O novo e esse amor resplandecente. Isso que move a história. E eu quero dizer de novo que Karl Marx, na definição do comunismo, dizia: a religião é o coração de um mundo sem coração. E aqui nós estamos criando esse coração. Agora, isso tudo que acontece hoje, essas manifestações, inclusive Zé Celso, é maravilhoso, porque isso tudo, essa internet, já funciona como quanta. Mas ainda a ciência, o Heidegger, vou botar agora o Heidegger, foi nazista, né? Grande pensador da fenomenologia, com o Sartre foi de esquerda, né? Mas o Heidegger foi nazista. Depois ele teve um tempo em que ele se redimiu, quer dizer, fingiu que não foi não sei, a Hannah Arendt foi o álibi dele. E ele tem duas profecias geniais da década de 50. Primeiro, a metafísica acabou, todas as respostas virão da ciência e da técnica. Então hoje em dia, você vai falar da matéria porosa escura, nem além do buraco negro, a energia escura, mas digo assim, os neurônios eles são mais românticos que o maior romantismo nunca teria sonhado. Nós temos vários cérebros que fingem ser um só. Tudo é emoção. A própria abstração da álgebra, da matemática, são emoções. Isso que nós estamos falando são emoções, né? Agora, o nosso atuar é tudo, todo mundo, mesmo os inimigos, agem por emoção também. Não esqueçamos, o nazismo foi um grande impacto emocional, né? Jogando tudo com espetáculos e tudo. Mas voltando, o outro dizer dele, que é fundamental, é o seguinte: em breve, década de 50, através da cibernética, estava começando, né? Ele já estava, viveremos num planeta em que todos serão controlados e controladores, a simultaneidade. Os Nelson Jacobina costumava dizer: não, serão descontrolados e descontroladores, que é muito interessante. Mas essas são as questões de hoje, e o Brasil é essa novidade retumbante. E eu me lembro de 45, até muito tempo atrás, diziam assim: o Brasil é pobrezinho, o Brasil precisa imitar a Bélgica. Olha, quase toda a Europa cabe no estado do Pará. De produto nacional basta eu. Olha essa frase: de produto nacional basta eu. Que é isso? Eu fui educado no Candomblé, meus primeiros 7 anos de vida. Eu nunca vi ninguém assim. Eu participei de pessoas da maior nobreza que eu já assisti. Isso aqui é o tempo todo.
Eu posso perfilar nomes de gerações, de intelectuais, de participações e tudo. Inclusive, a maior prova, como eu disse, o Robert Lowell, ele ficava querendo saber dos mistérios do Brasil. E o Paul Goodman, que foi um grande filósofo chamado contracultura, ele é anarquista kropotkianiano, ele dizia: o que você está fazendo aqui no Village? O Brasil inteiro é o verdadeiro Village. Eu falei: eu sei, mas eu não estou aqui porque eu quero. Enfim, isso é o tempo todo. Essa é a minha vida desde criancinha. Eu falava ao telefone com 10, 12 anos de idade: vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando aí? Vocês aí da polícia, pai, dando recados. Então, hoje em dia se espanta. Tem aquele menino gay que virou oficial dos Boinas Verdes, né? E ele foi oficial ali dos Boinas Verdes, numa admissão total desses direitos humanos. E ele, ouvindo Lady Gaga, transmitiu tudo para o Assange. Olha que cena. O Sloan, quem não sabe do National Security Agency, todo o tempo todo, desde que sou criança, eu sei que está tudo ouvindo, está tudo espionado, é o tempo todo. Não estamos bem, nós estamos. Agora, acontece a mudança. Antigamente seriam fuzilados. Hoje são aclamados. A Cora Ronay, né, não é nem partidária nem nada, declara que ele é um herói do mundo. Então você vê, as coisas viraram a simultaneidade, que é o nome do nosso momento. Simultaneidade num nível absoluto em que a emoção tem a maior importância. Então os direitos humanos estão na frente. E tudo que vale na luta do Partido Comunista, de todos os democratas, de todos, tudo é válido. Só não pode ser nazista, nem neonazista, nem pré-nazista, nem proto-nazista. O resto, tudo está certo nessa junção gloriosa. E o nome disso é o Brasil. Que, aliás, segundo os índios tupis-guaranis, vinham atrás da palmeira, uma misteriosa palmeira azul, né? E nós éramos chamados de terra dos papagaios, terra dos relâmpagos, Pindorama, vários nomes, depois Veracruz, Santa Cruz e Brasil. E os portugueses não foram por ato de bondade, mas também eles, assim como os nossos índios, que tinham essa visão dos tupis-guaranis, nem vou falar que descobriram recentemente, que a Amazônia é um jardim pré-plantado pelos ancestrais indígenas, com canais de navegação e irrigação. Isso tudo são notícias úteis que só conferem. Isso é o tempo todo. E eu só para dizer, desde criancinha meu pai me ensinou já o quanto. Ele mostrava também nessa mesa, ela não existe, foi um buraco. Eu ficava assustado, foi um buraco. Me atravessava no meio da rua, pegava a mão, de repente pode vir um buraco dele sugar a gente. Eu ficava apavorado. Mas sempre a relação direta, por exemplo, de Einstein, Schrödinger, Max Planck, Heisenberg, todos eles por escrito. Tem um problema de sabonete, uma fez detalhado, agradecendo aos artistas com os quais eles conviviam à noite, depois senão eles não poderiam ter criado as ideias de relativismo, de cálculo da incerteza. O que é isso? E tem mais, o menininho em Nazaré da Mata, do Jurema, religião de Jurema, que é candomblé, religião indígena, disse: olha, nosso pai de santo mandou dizer para o senhor que nós somos quânticos. Eles têm consciência. E só que foi desnegado a instrução pública linear, que parece que dessa vez, né, segundo a UNE, esperamos que 100% dos royalties do pré-sal sejam destinados. Mas é uma coisinha, nós damos aulas para o mundo todo. Gil, como ministro, deixou boquiabertos em vários lugares as pessoas. Por exemplo, numa reunião de filósofos na Grécia, no mundo todo, não é só da Grécia. Aí ele ouviu muito bem, aí ele disse assim: não, eu gostei muito do que vocês falaram, mas vocês esqueceram da filosofia negra, que é riquíssima, né? Não é que já tem simultaneidades que deixam Heidegger no jardim de infância. E também a filosofia asiática, né? Se falar da Ásia, Lao Tse, tudo. E também o califado de Bagdá, que foi importantíssimo, senão não tínhamos essa tecnologia nem nada. Então tudo isso é um etnocentrismo impressionante, de uma visão superior, quase naquele lugar do nazismo, que leva a esse pensamento. Eu convivo com pessoas da época ainda nazistas. Eu tinha assim, impressionante a modificação. Então, hoje em dia isso é retumbante. Olha, a prova da nossa importância nunca se vai tratar. O mundo todo sabe. Já fala, mas como é que o Brasil não percebe? Eu falei, que outra história, porque... Bom,
Aquele terrorista norueguês que matou criancinhas do Partido Trabalhista há 3, 4 anos, lembra? Para provar que ele não é louco, a tese dele deixa claro no final que tudo que ele combate vem desse medonho país chamado Brasil, da onde vem esse multiculturalismo. Ele não sabe que é amálgama, mas ele dá razão com uma visão oposta. Então é nesse momento que essa emoção dessas manifestações está à tona, e sempre foi um trabalho de muita gente, todos nós unidos. E eu me lembro, porque eram poucas pessoas que a gente podia conversar isso. Imagina, o Mário Schember era cientista, estávamos falando em interpares, ou então eram os inteligentíssimos senhores das Forças Armadas. O menino Couto Silva, linha geopolítica, sabia tudo. Guimarães Rosa, segurança nacional. Então, por favor, é muito mais complexo e muito mais retumbante, eu acho, o panorama de hoje, que nunca houve igual na história. Nunca antes, né? Nunca antes na história do mundo, tamanhos acontecimentos se estremecem. E essa juventude, só para finalizar, por que eu vejo minha filha, quando era criança, minha filha, aliás, é diretora da TV Globo, fez Cordel Encantado, a TV Globo faz um trabalho humanista muito importante, inclusive a Avenida Brasil também, e várias pessoas, são não só os autores, mas muitas pessoas são brasileiras, são democratas, socialistas, democratas. E só para lembrar, sim, e minha netinha de 5 anos, como é que sabe tanta coisa? É por causa dos neurônios saltitantes. Então, você e sua esposa têm toda a história genética. Os seus filhos, no entanto, com as novidades da sua vida e da vida da sua esposa, os neurônios seus, da sua esposa, para transmitir as novidades, vão dar um salto ou lançam uma luz para outro lugar do cérebro. Há um perigo também, toda a vida é sempre um fio de morrer, mas é raro esse acidente. Então, nessa captação, passam todas as novidades para a geração. 5 anos sabe tanta coisa, vovô, como é que... Isso tudo é a natureza humana, que é tão fantástica. E eu só quero encerrar dizendo, e a matéria porosa escura? Ninguém sabe nada sobre ela. O próprio... e a própria energia escura. O buraco negro já é mistério, mas essas duas são mais ainda. E vai por aí. Eu só quero encerrar dizendo que eu tenho muita felicidade de estar aqui, com essa liberdade do pensamento, propondo o contrário. Né? Aqui sempre nós debatemos, nós somos, às vezes, o ser humano debate até consigo mesmo o tempo todo, né? Senão não tem graça. Então, o interessante é isso. Muito obrigado.